Bem-vindos à continuidade do livro Meditações de Marco Aurélio. Paramos quando Marco Aurélio nos diz sobre o discernimento. Lembra? Ele falou sobre venerar a faculdade de emitir opiniões, e não são opiniões sobre a vida alheia, é aquele discernimento para que possamos agir de acordo com o nosso ser racional. E aí ele vai continuar nos dizendo o seguinte: aos princípios mencionados, junta-se outro ainda. Definir e descrever sempre o objeto cuja imagem se apresenta ao espírito, de modo a ver-se distintamente tal como é na essência. A nu, no todo, sob todos os aspectos, a dizer-se a si próprio o nome do objeto e o nome dos elementos de que é composto e nos quais se resolve. Nada, com efeito, é a tal ponto capaz de nos elevar a alma como poder identificar com método e verdade cada um dos objetos que se apresentam na vida e vê-los sempre de tal maneira que se apresentam e vê-lo sempre de tal maneira que se considere simultaneamente a que tipo de universo cada um confere utilidade e qual que valor tem em relação ao conjunto e qual em relação ao homem, esse cidadão da mais eminente das cidades, de que as outras são pálidas sombras. Qual é? De que elemento é composto? Quanto tempo deve naturalmente durar este objeto que causa em mim esta imagem? E de que virtude necessito em relação a ele? Por exemplo, de doçura, coragem, sinceridade, boa-fé, simplicidade, de abstinência. Eis porque a propósito de cada um deles é necessário dizer: isso vem-me de Deus. Aquilo do encadeamento, da trama cerrada dos acontecimentos e do encontro assim produzido por coincidência e acaso. Isso ainda vem-me de um ser da minha raça, meu parente e meu associado. Ele ignora, sem dúvida, o que para ele é conforme a lei da natureza. Mas eu, por mim, não ignoro, e eis porque eu uso com ele da lei natural da associação, com benevolência e justiça. Não deixo nunca, ainda nas coisas indiferentes, de procurar atribuir-lhe o seu valor relativo. Que coisa extraordinária! Isso me lembrou duas coisas que eu vou aqui compartilhar com vocês. Me lembrou, primeiro, uma história de uma mãe de um rapaz assassinado por uma pessoa que me lembrou de uma mãe cujo filho foi assassinado por uma pessoa, por um rapaz, e ela vai até a prisão para abraçar o assassino do seu filho. E isso é algo extraordinário, porque ela sabe exatamente o que está sendo dito aqui. Existem situações, de alguma maneira, olha a inteligência dessa mulher, o discernimento de entender que o universo não é caos, que as situações que ocorrem na vida dela têm um motivo, olhar para esse outro ser humano e saber que natureza ele faz parte, que ele é humano e apesar de ter humano, ele errou profundamente ao matar o filho, mas ela entende isso, entende essa situação e consegue a tal ponto entender, compreender, aceitar e viver essa situação com sinceridade e com doçura ao ponto de abraçá-lo. Imagina isso, nós não conseguimos às vezes perdoar o vizinho que bateu o tapetinho na porta da minha casa e o pó entrou, ou cujo cachorro late mais do que 5 vezes ao dia e não me permite estudar com aquele silêncio que eu desejo. E muitas vezes estamos ali com raiva do vizinho, com raiva das pessoas,
criando atritos o tempo todo, porque não somos capazes de nos elevar a alma, como ele diz aqui. Olha como é belo a gente ter esse gerenciamento de nós mesmos e podermos nos elevarmos acima das circunstâncias, né? Sair dessa sombra que aqui se apresenta e ver o lado luminoso, né? Porque quanto tempo de fato essa situação está durando na minha vida e quanto tempo eu vou arrastar essa situação para toda uma vida enquanto eu estou vivendo carregando mágoa, carregando raiva, sem entender de fato o que está por trás. É fácil? Obviamente que não. Eu consigo fazer isso em tudo? Obviamente que não, mas eu tento. De fato, estou sempre tentando e cada dia eu vou conseguindo um pouco mais. Hoje você tenta de uma maneira, você não conseguiu. Por exemplo, essa doçura, essa coragem, essa sinceridade, essa boa fé, essa simplicidade, essa abstinência dos prazeres, dos instintos. Hoje, tudo bem, amanhã você consegue um pouco mais e aí você vai fazendo com que a sua vida seja novamente, né, esses acontecimentos em direção a uma melhora de si mesmo, sem ignorar que você pertence a uma raça humana, que esta raça humana tem esse gênio divino junto ali para fazer essa guerra permanente para o nosso crescimento, que isso faz parte enquanto estamos aqui no corpo. E aí, pensou? Alma ou corpo? Então eu vou dizer aqui, né, muito tempo atrás, eu dizia, né, somos uma alma com um corpo, mas na verdade, o meu pensamento hoje, não somos uma alma com um corpo com uma alma, né? Acho que eu falei correto, né? Eu dizia no passado, né? Somos um corpo com uma alma. Hoje eu digo diferente, somos uma alma que está neste momento utilizando um corpo para se expressar aqui enquanto estamos, né, nessa vida encarnados. Porque somos uma alma? Porque é o que persiste. Quando o corpo se vai, a alma continua. Se fôssemos um corpo como uma alma, talvez o corpo, ao morrer, né, ao se transformar, talvez ele de fato fosse acabar com algo que estava dentro dele, mas não, né? Não é assim. Temos cada um que buscar pesquisar e ver se realmente acreditamos nisso, né? De fato, porque agimos de acordo com as nossas convicções mais profundas. Eu ouvi essa frase ontem, gostei muito do que ouvi. Então precisamos, né, dizer a nós próprios, né, como ele diz aqui, né, o nome do objeto, os nomes dos elementos, do que é composto, ter discernimento ao olharmos uma situação, algo que nos provoque e dizer: este é um ser humano. E se ele agiu de uma forma não racional, de uma forma animal, eu me mantenho e vou agir de forma racional e humana. É aquela coisa, não virar bicho, né? Ai, a pessoa me provocou e eu virei bicho. Não. O que precisamos é estar e ser permanentemente homens e não bicho. Lembra disso no momento que alguém provocar você em qualquer momento. Existe uma frase sempre aqui: recorda-te. Recorda-te quem somos. Somos seres humanos, somos almas divinas e temos que colocar este divino no comando. Beijos para vocês, pessoal. Continuamos amanhã, se Deus quiser. Bye bye. Lembra de curtir o vídeo e tudo aquilo que eu já falei. Se inscreve no canal, manda para pessoas, recomenda e comenta. É bom ouvir o que você está pensando. Algumas pessoas dizem: eu estou ouvindo o vídeo todos os dias, eu quero saber o que vocês pensam. Se vocês quiserem compartilhar, às vezes vocês vão olhar, observar um aspecto que eu não comentei, eu vou pensar um pouco mais sobre isso, outra pessoa vai
pensar também um pouco mais sobre isso e assim a gente vai criando um corpo maior de reflexões, tá bem? Beijos para vocês, pessoal. Bye, bye.